encerrar as exposições, doutora Cláudia Munhoz Ricaldoni, que fala pelos associados. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, senadora, a oportunidade da gente estar debatendo a Previdência Complementar e a oportunidade dos participantes desse sistema virem manifestar o seu entendimento e, por que não, a sua angústia sobre determinadas questões. Queria cumprimentar os colegas de mesa, né? O Geraldo, Marçal, Newton e o Conquista. A gente já teve a oportunidade de debater em várias oportunidades sobre várias questões. E eu queria pontuar algumas questões que, para mim, é muito importante. O nosso sistema de previdência complementar, do jeito que ele é estruturado hoje, ele nasce formalmente com a Lei 6435, 1977. Foi a primeira consolidação de regras desse sistema. Curioso é que essa Lei 6435 não existia uma linha sobre o papel dos participantes na gestão das entidades fechadas, né? O que dizia que nós tínhamos que fazer a contribuição. A gestão ficava a cargo da patrocinadora. O sistema vai evoluindo, né? As pessoas vão, por óbvio, demandando mais participação, né? E geralmente nós participantes temos contato com o fundo de pensão quando ele apresenta problema. É a história. Enquanto as coisas estão tranquilas, a gente delega para quem faz a gestão. Aí, um belo dia, a gente descobre que tem um problema na gestão, o plano vai ser saldado, tem déficit, aí a gente acorda e diz, opa, a gente precisa cuidar do que é nosso, né? Invariavelmente, é assim que acontece no nosso sistema. Então, em 2001, nós tivemos a edição de 2 leis complementares, né, a partir de um comando constitucional da Emenda 20, que mudou, melhorou, não tenho a menor dúvida de que avançou no controle dos sistemas, melhorou, sofisticou um pouco a base legal do sistema. E essa Lei 109 e 108 trouxe 2 questões muito importantes. Pela primeira vez, a Lei 109, que é a Lei Geral do Sistema, determina que os participantes tenham assento garantido nos órgãos colegiados das entidades, basicamente Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. A Lei 109 não diz nada da diretoria executiva. Ok? E ela garante 1/3 de representação, mas, senadora, ela não diz como é que você indica esse terço. Eu conheço fundo de pensão em que o representante dos participantes é o superintendente de RH da empresa que indicou para representar os participantes. Não me parece que seja exatamente uma boa representação, porque talvez tenha algum conflito de interesse aí, né? Bom, e uma outra coisa que eu acho importante a gente salientar é o seguinte: o nosso sistema hoje conta com um pouco mais de 348 fundos de pensão. Estes fundos administram em torno de 1.030 planos de previdência. Destes 348 fundos, pouco mais de 60 são regulados pela Lei 108. A Lei 108 é uma lei complementar que regulamenta as entidades de previdência complementar patrocinadas por entes públicos ou empresas públicas, que tem uma regra de governança melhor do que na 109. A regra de governança da 108 estabelece paridade no Conselho Deliberativo, paridade no Conselho Fiscal, estabelece voto de Minerva da patrocinadora no Conselho Deliberativo, mais voto de Minerva do participante no Conselho Fiscal. Então, ela traz uma regra de governança um pouco mais equilibrada. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o nosso sistema, pouco mais de 60 entidades, tem uma regra de governança mais equilibrada. As demais estão sujeitas à Lei 109, onde você tem 1/3, na maioria das vezes, dos participantes, e nem a obrigatoriedade de elegê-los as entidades têm. Se a gente tem algum problema na gestão das 108, com essa regra de governança, vocês imaginam o que acontece na turma da 109. A gente brinca na par, senadora, que é terra arrasada, né? O povo é muito criativo.
A gente tem um pouco de tudo dentro dessas entidades. E por que eu estou chamando bastante atenção na questão da diferença da governança? Porque a diferença básica entre uma lei e outra é exatamente as regras de governança. Na 108, foi dado uma gestão mais compartilhada, embora a diretoria executiva não se diga nada, né? Nas outras entidades, digamos assim, que a lei é um pouco mais liberal, né? E para nós participantes é o que tem de pior, né? Quando eu já trabalhei em fundo de pensão, fui diretora eleita de uma entidade, né, da Forluz, acho que é a 9ª no ranking das entidades. A gente ia vender o plano, convidar os participantes a entrarem, e a primeira pergunta que eles nos falavam: Claudinha, mas qual a segurança que eu tenho do investimento que eu estou fazendo? Qual a segurança que a lei me dá e que a entidade me dá? E para a gente ser muito honesta, a segurança não existe isto. Quando você investe num fundo de pensão, você não faz investimento de poupança, que você tem uma garantia. Então, senadora e demais companheiros, a segurança de um investimento do fundo de pensão está absolutamente centrada nas regras de governança e na gestão. E eu costumo dizer que nós participamos, somos a primeira linha de defesa dessa boa governança e dessa boa gestão. Porque a Previc, quando atua, ela autua aquilo que já ocorreu. E, às vezes, já ocorreu. Não recupera. Né? Agora, quando você tem um conselho deliberativo atuante, que conhece, que tem compromisso com seus eleitores, muito do que a gente vê acontecer no sistema não aconteceria. Se você tem dentro da entidade regras de governança, comitês de investimento, código de ética, código de conduta, absoluta transparência, você elimina no nascedouro alguns problemas futuros, né? Então, para nós, participantes, além de todos os outros problemas que a gente tem, essa questão da governança é absolutamente fundamental. Para vocês terem uma ideia, a maior parte das entidades de previdência complementar no Brasil não existe gestão compartilhada na diretoria executiva. Eu conheço 3 que tem, que é a Previ, a FUNCEF, a Celos, de Santa Catarina, da Celesc, e até outro dia mesmo a Facial tinha, mas mudaram a regra e tiraram a paridade, né? O patrocinador tirou a possibilidade de ter paridade na gestão. Bom, as coisas acontecem na diretoria executiva. O Conselho Deliberativo se reúne a cada 2 meses quando a gente tem sorte. Eu conheço fundo de pensão, meus caros, que o Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo de direção, se reúne uma vez por ano. Que governança esses conselheiros têm sobre a entidade, né? Então, assim, o que a gente defende é uma mudança na lei, e é uma lei complementar, já tem inclusive projetos tramitando nesse sentido, para equilibrar esse sistema, para que a gente possa, de fato, ter paridade nas diversas instâncias, diretoria executiva, conselho deliberativo, conselho fiscal, equilíbrio. Eu acho que essa é a grande palavra do sistema, né? Às vezes a gente faz esse debate, senador, e as pessoas dizem assim: pô, mas e se tiver um conflito? A gente negocia, né? Conflito existe para isso. E eu falo isso muito a cavaleiro porque existe um único fundo de pensão no Brasil em que a patrocinadora não tem voto de Minerva, que é o de onde eu vim. A gente, por acordo coletivo, conseguiu que a patrocinadora abrisse mão do plano de contribuição variável. Então, a gestão é absolutamente compartilhada e o plano vai muito bem, obrigado. Né? Então, acho que de todos os problemas, eu poderia falar várias questões aqui sobre a questão do desrespeito ao contrato previdenciário. Não sei se é de conhecimento de todos, mas nós temos um artigo 17 na Lei 109, que diz o seguinte: a gente pode mudar qualquer contrato previdenciário, qualquer mudança vale para todos. Então, eu compro um plano de previdência hoje, eu não tenho a menor ideia do que eu vou receber lá na frente. Tá? E eu fico pensando que não é porque está numa lei complementar que esse artigo teria que ser correto, né? E
esse descumprimento do contrato previdenciário é um dos grandes problemas das demandas judiciais. Eu não quero me alongar muito, prefiro a gente entrar no debate. Mas a ANAPAR está convencida, tá, de que a mãe de todas as reformas desse sistema passa por a gente equilibrar esse sistema, permitir com que os participantes e os patrocinadores façam a gestão dessas entidades de forma equilibrada, negociada, sem a preponderância que existe hoje, né, no pessoal da 109, da 108 e da 109 também. Então, a palavra de ordem nossa é equilíbrio. Equilíbrio, para que uma parte não consiga impor derrota à outra e para que, e no final das contas, só para encerrar, qualquer problema que aconteça num plano de previdência, ele vai estourar no colo dos participantes, não do patrocinador. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Cláudia.